Olá, boa noite! Sejam todas muito bem-vindas à nossa live, que agora vai acontecer com total facilidade, alegria e glória. E eu convido todo mundo a estar presente com a gente de Barreiras Baixas para receber o que mais é possível. Eu estou aqui esperando pela quarta vez Priscila e Gelisa entrarem para a gente conseguir bater esse papo maravilhoso. E o que mais é possível agora? Para mudar tudo isso com total facilidade. O que mais é possível agora? Oi, Gelisa! A melhor parte disso é porque, né, a gente fez a classe de voz com quem está ali comandando um show da voz. Então aqui pode ser 4 vezes, pode ser 3, pode ser. A gente Não vai, importa, estamos aqui. desistir anos. Pelo contrário, o que mais é possível agora? Estamos aqui. Yes. Acabei de convidar você, Pri. Acho que a Pri já estava aqui. Ah, aceitar. Pronto. Yes! Eu sou brasileira e eu não desisto nunca. Nunca, nunca. Bora lá. É sobre isso. Que mais é possível? Ai! Então, bora lá, voltar para da onde a gente terminou a nossa live, da onde a gente foi A derrubada gente na terminou com a live nossa classe anterior. maravilhosa, que vai ser no Rio de Maravilhosa. Janeiro, da outro final de semana, dias Exato. 20, Então, 21, 22. exato, 20, 21 e 22 de março, sem ser esse final de semana agora. O próximo final de semana eu estarei no Rio de Janeiro para a classe de voz certa para você. A classe de 3 dias de voz certa para você, que será sexta, sábado e domingo do outro final de semana. Aí E a você gente veio agora aqui. explica para a Zoe por que que ela não pode ir. Mas Ela ela já está pode, se ela quiser ir, ela pode ir. e ela já começou a trabalhar bem aqui, ó, nessa live, entendeu? Ela Exato. Então, para você que não conhece a classe de voz certa para você, essa é uma classe onde a gente faz um mergulho profundo nos lugares onde a gente se deixou pelo caminho, né? Onde a gente desistiu da nossa voz, onde a gente se bloqueou, deixou de falar, deixou de se posicionar, ou os lugares onde a gente priorizou a voz dos outros e não inclui mais, né, a nossa voz, a sua voz, e para criar algo mais grandioso. Então, essa classe ela é sobre a gente ir permeando e seguindo os lugares onde a gente se deixou pelo caminho, né? Onde a gente se abandonou, onde a gente. A maioria das vezes a gente fez o outro mais grandioso que a gente. E daí a gente se perde da gente mesmo pelo caminho. Então, são 3 dias de uma boa noite, Thalina, tudo bem? De um mergulho muito profundo nesse se reconectar com você mesmo, né? Da gente é meio um resgate de quem a gente é. Essa classe é um resgate de quem a gente é, total. com muita, né, vulnerabilidade, um espaço muito generativo, leve, de vulnerabilidade e permissão para que a gente traga mais da gente para a gente mesmo, para nossa vida, né? Porque tem uma coisa que é assim, né? Quando a gente vai fazer uma escolha, né? Então quando você vai fazer uma escolha, qual é a primeira pessoa que você pensa quando vai fazer uma escolha, né? É em você? Depois da classe de voz, posso te falar, Passa a ser. tudo isso mudou.
Tudo isso mudou. Agora tem uma Gelisa incluída na vida dela e o corpo da Gelisa incluído nessa vida. Nessa realidade, neste futuro. Cara, porque isso é incrível, né? As pessoas, tem pessoas que é muito claro isso, né? Que bota a voz nos outros, que dá a chance para os outros e não para si, que é sempre o outro em primeiro lugar e não você. Mas tem pessoas que não conseguem perceber isso, né? Exato, E como seria para essas pessoas, Dô? Nesse lugar, o quanto que você foi para você, para as pessoas que já bem resolvidas, está ali, eu sou já casada há muitos anos, eu tenho um negócio, eu sou uma mulher executiva, por que uma pessoa que em tese já tem tudo, ela olharia para isso e falaria assim, não, isso não é para mim. Porque as pessoas às vezes não reconhecem esse lugar. Isso é para mim. Isso é para mim, sempre foi para mim, né? Eu sempre precisei dessa classe. Nem sempre foi assim, sabe? Nem sempre eu tive essa disposição de estar aqui fazendo live, como eu estou fazendo agora. Nem sempre eu tive a disposição de aparecer como eu apareço agora. Nem sempre eu tive a disposição das pessoas me verem como eu permito que elas me vejam agora, né? No passado eu já me escondi muito, né? Eu já escolhi não aparecer quase a vida inteira, né? Ou aparecer para poucas pessoas à minha volta, assim, né? Poucas pessoas me acessavam de verdade, poucas pessoas tinham de fato intimidade comigo e que eu permitia ser vista por essas pessoas, muito poucas pessoas, né? O restante, e é isso que todo mundo faz, né? A gente cria personagens para lidar com situações, com pessoas na nossa vida, ou a gente. Ontem eu dei uma introdução vocês duas estavam lá, né? E a gente deu uma das redes sociais, né? Um workshop de rede social, que é uma introdução de voz certa para você, né? É uma classe, é um workshop de voz certa para você. E apareceu essa coisa da gente performar, né? O quanto a gente performa, saiu bastante essa energia ontem no workshop, né? O quanto a gente performa para que o outro nos veja de uma determinada forma. Ou o quanto a gente performa para a gente mesmo. Para que a gente tenha para se parecer de uma forma que não é a forma que é de verdade, mas que de algum lugar tirou que é isso que vai ser o ideal ou o perfeito, né, dona? Exato, dona. né? Exatamente, né? O perfeito, exato, né? Porque de verdade, perfeição é um julgamento, né? Perfeição é o lugar onde a gente cria um ideal de como tal coisa deve ser, e tudo que tudo que não chega perto daquele ideal não é perfeito. O ideal é o perfeito. E daí o que acontece a gente sempre está no estado constante de julgamento da gente mesmo, porque não está atingindo aquela perfeição que deveria, porque aquele é o ideal, a perfeição é o ideal, e aí a gente não alcança isso e a gente se julga e se invalida. E quando a gente se julga de verdade, a gente faz menos da gente mesmo. E aí cria um espaço de contração no nosso mundo, ao invés de expansão no nosso mundo, né? Então, e essa coisa da performance foi algo bem interessante ontem, porque veio o que apareceu ontem no workshop, e você pode estar vivendo isso, né? Você que está aqui na live nos assistindo, que é assim, as pessoas acham que sempre tem alguém observando elas. Exato. E às vezes esse alguém pode ser até você mesmo. Você mesmo está se observando, ou você acha que tem alguém te vendo e te assistindo o tempo inteiro,
e você fica performando para aquela pessoa imaginária que você acha que tem alguém te olhando ali e você fica performando para essa pessoa. Não tem ninguém te olhando. Não tem ninguém. As pessoas estão cada uma vivendo a sua vida e se não tivesse ninguém olhando para você, né? E aí isso foi muito libertador, assim, né? Primeiro é libertador você reconhecer isso. Poxa, eu estou funcionando nesse lugar que eu tenho que performar para mim mesma, né? Ao invés de viver, gente, entende? Esses são todos os mecanismos que a gente usa para ser de uma determinada forma, né? A gente cria um piloto automático, um jeito de funcionar, atendendo a essa performance, né? É o caso que nós estamos falando aqui. E primeiro que a gente entra num constante estado de julgamento da gente mesmo, por estar atendendo ou não estar atendendo as expectativas da performance ou não. E o outro ponto disso tudo é estar funcionando no piloto automático e tá, ao invés de estar sendo você, está o tempo inteiro ali correspondendo a todas essas expectativas, ou suas, ou do outro, que você imaginou que o outro está te olhando, né? E isso é de verdade, são todos os mecanismos que a gente usa, mecanismos de defesa, mecanismos de enfrentamento, para a gente não ser a gente, né? Para a gente não aparecer como a gente é. E esse espaço de, por exemplo, né, algumas pessoas que eu cheguei a convidar para participar das redes sociais, do workshop, sendo você, né, nas redes sociais, ontem, eu vi uma falando, né? Ah, mas para mim gravar vídeo é tranquilo. Só que hoje ela grava vídeo, mas ela não está incluída no vídeo. Isso. Aí a gente, na semana passada, né, teve duas lives, uma com a Andréia, a outra com o Celso. Com o Celso. E aí veio aquela da capa da invisibilidade. E aí, tipo, né? Sim, eu estou lá, estou gravando os vídeos, não tenho problema com isso. Gelisa, né? Tipo. E aí, quando veio aquela energia da capa da invisibilidade, foi uma coisa muito interessante. Aí, se você puder também trazer um pouquinho para as pessoas, já que a gente vai bater papo mesmo aqui hoje, né? Não tem uma estrutura para a gente seguir. Porque quando você traz para a classe de voz os 5 elementos da intimidade, é como se esse efeito invisível, inconsciente dessa capa da invisibilidade, que foi o nome que, né, que trouxe, ele vai se dissolvendo. E aí, ok, se eu tenho TDAH, por exemplo, a minha dificuldade tremenda é com a história de subir lá no palco e fazer a música sem a performance do cantor, mas sendo a Gelisa cantando aquela música. E sim, a letra nem vem na hora, tudo some, tudo desaparece. Mas quanto a gente também está disposto a assumir o que a gente é, do jeito que a gente é, e falar, peraí, gente, eu esqueci, deixa eu ver aqui de novo. Respira, Gelisa, volta. E você teve tanta gentileza, mas tanta gentileza comigo, que eu já fiz a classe 2 vezes, eu estou escolhendo a 3ª classe. Cada vez que eu olho para vídeos anteriores, as classes, é como se realmente esse espaço dos 5 elementos da intimidade, eles chegassem para mim, não só para a questão da expressão, da comunicação, da gravação. Eu trabalho com isso há muito tempo, mas eu fazia para os outros. Agora, né? É o meu lugar, é o meu espaço. E aí, quando a gente pega um pouquinho disso que a gente está falando que são os 5 elementos da intimidade, e olha que eu já acho que foi a primeira live da vida que eu falei sobre isso há, sei lá, 3 anos atrás, foi justamente com você. A gente nem tinha esse espaço da voz ainda. Foi mesmo, foi mesmo. Né, Dô? A gente estava já no nosso lugar de, peraí, como é que eu posso ser eu aqui nessa live, né? Nossa, é mesmo, eu nunca reconheci isso, Gê, é verdade. E interessante. E esse espaço, ele foi tão grandioso, porque depois que eu participei da primeira classe, efetivamente foi quando eu comecei a participar da expansão do seu negócio, olhando para as criações junto e caminhando nesse processo. E nós tivemos uma reunião com essa equipe que estava lá atrás, depois da minha primeira classe. E ontem eu estava assistindo essa reunião. Quando eu olhei, eu falei assim, peraí, mas essa aqui é a Gelisa? Essa aqui é a Renata?
A gente teve assim um impacto tão grandioso já na forma de se apresentar, né? Você passou pela sessão de fotos, eu também fiz a sessão de fotos no ano passado. Então, assim, o movimento dessa capa da invisibilidade foi tão legal que André e o Celso trouxeram essa energia, porque isso, para mim, é um contraponto aos 5 elementos da intimidade. Agora eu jogo a bola para você. Já falei demais. Né? Vai lá, agora o pH subiu. Mas é aí, cabo de possibilidade, 5 elementos da intimidade. Ô, Gê, traz para o pessoal qual foi o ano que você fez a primeira classe? Foi outubro de 2024. E aí o ano passado, em agosto, em Curitiba, na turma de 2025. É agosto, Curitiba, exato, a segunda. E agora tá indo para Lisboa, né, Gê? E a terceira, a gente tá namorando. Yes! E mais agora é uma classe internacional. A editora vai para a feira de livro e a facilitadora CFMW vai para a classe da Donata para ir para o CF, né? E o que mais é possível. O que mais é possível? Essa coisa da gente usar a capa de invisibilidade é como se a gente ficasse o tempo inteiro controlando o quanto da gente a gente permite que apareça. Né? Então a gente fica no estado constante de, ok, eu vou mostrar esse pouquinho aqui de mim agora. Só aqui um pedaço do olho agora. Agora eu vou mostrar só um pedaço da boca. Né? E a gente fica... e aí o resto você coloca a sua capa de invisibilidade. Então eu entrego para a pessoa só esse pedacinho aqui. Né? E isso faz com que, primeiro, a gente esteja o tempo inteiro na mente, né? Porque quem faz controle é a nossa mente, que controla tudo, o que vai aparecer, o que não vai aparecer, como as coisas vão ser, como não vão ser, e o jeito certo de fazer, o jeito errado de fazer, enfim, a nossa mente fica o tempo inteiro nisso, fazendo todos esses construtos de como as coisas têm que ser. Pulando igual macaco. Igual macaco, de um pensamento para outro, de uma emoção para outra, de um sentimento para outro, né? Nossa mente fica o tempo inteiro fazendo isso. E aí, ela está no controle, controlando quais são as partes nossas que a gente permita que apareça. Ao invés, e aí essa é a diferença, assim, que a classe de voz traz, né? Ao invés da gente baixar a barreira, falar, mente, agora você sai daqui um pouquinho. Agora não é sua vez mais. Agora você não me domina mais, mente. Agora... Fica quietinha. Fica quietinha. Fica quietinha, só um pouquinho aqui. E aí, quando a gente permite que a mente saia um pouco de jogo, e a gente permite que o nosso ser apareça, né? Que a gente apareça como a gente é mesmo. E aí, para a gente aparecer como a gente é, a gente precisa ter os 5 elementos da intimidade com a gente. Yes. Para que a gente tenha permissão com quem a gente é, para que a gente seja vulnerável com a gente mesmo e a gente possa mostrar tudo, né? Então, a vulnerabilidade é esse lugar onde a gente não controla que a gente tem que ser perfeito para fazer as coisas que eu estava falando agora há pouco. Né? Vulnerabilidade, se você tem a vulnerabilidade, você aparece como você é. Sem barreiras, sem muros, sem o jeito certo de aparecer, sem mostrar só o seu lado perfeitinho e o restante você esconde, né? Honra é o outro elemento da intimidade. Honrar quem você é. Te tratar com respeito. Né? Isso é honra. Confiança é confiar que você vai ser quem você é e não confiar que você vai corresponder às expectativas dos outros, ou que você vai ser perfeito, ou que você vai agir de uma determinada forma. É confiar que você vai ser quem você é, né? E ser grata por quem você é, né? E aí, quando a gente tem esses 5 elementos com a gente... Tirar o chicotinho da mão, né? Tirar o chicotinho da mão, né? Tira o chicote da mão. Que fica só regulando, cobrando. Agora, que espaço de gratidão você pode ser? Que gentileza, né? E aí você passa a ter isso com você mesmo,
né? E aí, quando a gente tem isso com a gente pode aparecer como a gente é, né? Sem barreiras. E de verdade, assim, o que eu percebo, né? E isso é o que a classe de voz traz também, é que quando a gente passa por esses lugares onde a gente cria esses personagens, onde a gente cria esses pilotos automáticos de como a gente quer ser, ou como a gente tem que agir do jeito perfeito, ou ser da forma perfeita, quando a gente leva tudo isso para o terra e a gente aparece como a gente isso é tão bonito isso, né? É tão belo quando isso acontece. E isso, quando a gente está sendo a gente automaticamente abaixa a barreira dos outros que estão interagindo com a gente, né? Os outros também baixam barreiras. E eles aparecem, passam a aparecer mais como são para a gente, porque não tem uma barreira que vai fazer ele reagir a essa barreira ou ela reagir a essa barreira A para que não vulnerabilidade abre isso, né? abre isso, exato. E o que a classe de voz traz depois de tudo isso a gente passa a gostar mais da gente mesmo, sabe? A gente passa a gostar mais do nosso corpo, a gente passa a ter mais prazer em ter um corpo, mais prazer com a vida, a gente passa a ter a disposição de ser feliz mesmo, né? E é muito incrível isso. É muito bonito ver isso. É um processo de autodescoberta de que existe uma vida hedônica, né? Falei a palavra. Exato. Hedonística. Hedonística. Porque eu estava ouvindo bem hoje, né? Trouxe uma coisa na classe do Sendo Você falando disso. Que quando você tá, tipo, nu para você mesmo, você se desnuda das suas capas, das suas limitações, dos seus julgamentos, as barreiras que você acabou de falar. Do outro lado, quem que você encontra? Você. E a classe de voz, ela faz isso com a gente o tempo inteiro. Os exercícios práticos, o que vem depois, o que está durante, o que vem antes da classe. Porque quando a gente escolhe a classe, eu percebo que ela já começa, tipo, né? Olha eu aqui, olha eu aqui. Exato. Tô aqui, viu? Tô aqui, tô chegando. Incrível. É muito fenomenal isso. Você escolhe, a coisa já tá ali te cutucando, Donata. E já vai recebendo da classe no momento que escolhe dela, né? Inclusive a atualização monetária para fazer a classe. Tudo, todas as partes, todas as Exato, Pri. E aí o dinheiro aparece, né? Quando você escolhe de verdade tudo, o programa, a viagem, o aniversário, aquilo que, sabe, que estava ali na data desmarcado, você fica com a agenda livre, fica o universo faz tudo o trabalhinho dele, é só você escolher. Agora, tem uma ferramenta na classe que traz pra gente esse lugar que a Priscila está falando, mas de uma forma mais consciente, que é a presença. Fala sobre isso também. A presença, ela quando a gente está presente de fato, quando a gente não está aqui na mente, viajando, pulando de um macaco, né? De um galho para o outro, de um pensamento para o outro, de uma emoção para outra, e viajando, dando volta ao mundo e voltando, né? Quando a gente está presente de fato, o presente da presença é essa coisa de que você está percebendo tudo que está acontecendo à sua volta, né? E aí a gente percebe com isso, com a presença, a gente percebe a sutileza das energias, né? A sutileza dos sussurros que assim, o universo, né? Quando a gente está falando de energia, nada é denso, tudo é muito leve e sutil. Muito leve e sutil. E daí, se a gente tá no bumbo do barulho da nossa cabeça o tempo inteiro pensando, passa batido, a gente não percebe. Tipo, o vagão foi embora, o trem vai dar para voltar e você fala assim: mas eu tô pedindo e não tá chegando. Peraí, não tá chegando ou você não tá presente com a hora que ele tá passando? Tem um meme sobre isso, né? Pedi um sinal para Deus, ele não me deu. Aí foi o seguinte, assim, todos os sinais que Deus mandou e a pessoa tava lá distraída, nem olhou. Exato,
Total. Então, então, o presente da presença é essa coisa da gente estar percebendo essa sutileza do que está acontecendo. E tudo está incluso, sabe? Quando a gente está presente, não sei, a gente abriu a live aqui 3 vezes para até a gente conseguir, até eu reconhecer a energia do que estava acontecendo. A hora que eu reconheci essa energia, ela dissipou e a gente conseguiu continuar a live. Então, esse é o presente da presença, né? Só o reconhecimento daquilo que já faz a energia dissipar para que a gente possa fazer o movimento que a gente está fazendo. Isso, né? É um exercício que a gente vai treinando. Exato, a gente vai treinando isso. Aí essa musculatura... Quanto mais você vai percebendo a presença, mais você vai estando presente, né? E percebendo as coisas. É aquilo da constância, né? E mais você vai percebendo, você fica totalmente natural, né? Você não precisa sair daquele lugar do esforço para se tornar natural. Exato. E aí você inclui tudo quando você está presente, né? Tudo faz parte. A gente para de selecionar aquilo que eu quero daquilo que não quero e você recebe aquilo que está acontecendo de fato, né? E às vezes o que acontece não é de acordo com as suas expectativas. E aí, se não acontece de acordo com as suas expectativas, a gente tende a excluir, a gente tende a resistir, a gente tende a não receber. E aí, muitas vezes, as coisas que acontecem não são legais, mas ela é o próximo passo para nos levar onde a gente deseja. Né? Então, incluindo as coisas ao invés de excluir, é esse presente da presença que nos traz isso. E antes a gente estava falando, você estava comentando sobre o ser, né? Eu acho que a classe, para mim, na verdade, gente, ela traz... eu lembro que eu falei com você aqui na classe do Rio. É uma total encarnação do ser, né? Então é tudo isso misturado. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que mais me deixou feliz, assim, que era um processo que eu já vinha, mas ele estava, digamos assim, que mais lentinho. Aí, depois da classe de voz, fez assim... que era um espaço total de ser quem eu sou, mas naquele lugar de, tipo, estar tranquila de ser quem eu sou, sabe? Isso não tem preço, As pessoas olharem para mim e falarem assim, nossa, que risada escandalosa, que pessoa sem noção. E eu olhar e falar assim, tipo, assim. Isso me abriu um mundo de felicidade, sabe? Me deixou mais feliz. A classe me deixou totalmente feliz, assim, comigo mesma, em me aceitar do jeito que eu sou. E isso, eu me aceito. Se o outro não aceita, problema dele. O que mais? E você sabe que é muito interessante isso que você está dizendo. É muito verdade, Pri. Obrigada por trazer isso. Esse final de semana eu fui numa festa, né? E era um churrasco. E aí tinham pessoas que eu não via há muito tempo. E eu, assim, eu tô sendo eu ultimamente, sabe assim? Eu tô sendo eu. Tem até pauta para falar sobre esse estou sendo... Exato, eu não consigo não ser eu ultimamente. Eu rio do jeito que eu rio, eu sou espontânea do jeito que eu sou. Eu sou eu não sei mais ser diferente. Thanks God. E aí eu me vi rindo com a minha risada. E as pessoas que delícia. Tipo assim, oi! É muito legal isso, né? É muito legal. E a minha risada, né, é meio escandalosa quando eu tô muito feliz. Ou quando eu acho algo muito engraçado. Foi você, Gelisa, que publicou a Julia Roberts nos seus stories? Não. Teve alguém que publicou a Julia Roberts. A Julia Roberts é assim, né? Era alguma coisa do Dia da Mulher. E ela dando as gargalhadas dela. Ela, personagem, e ela, pessoa mesmo. E aí, aquele bocão dela. Eu falei, gente... Sou eu todinha. E aí, assim, foi muito interessante isso que eu percebi nesse churrasco que eu fui, porque assim, essas pessoas que estavam lá são pessoas que eu convivi por anos. Então eu funcionava do jeito que aquelas pessoas funcionavam. O ambiente transformava, né? Em vez de você... Transformava.
exato. A risada tem que ser uma risada contida. Não pode falar muito alto, não pode. Oi! Foi engraçado, foi divertido. Foi divertido assim, o total estado de permissão que eu tô comigo mesma, de tipo, minha risada tá escandalosa, eu tô chamando atenção pela minha risada. Vou rir mais também, quem sabe vocês também riem mais. Olha aqui, a colocou, eu fiz como ter conversas difíceis, que foi uma classe de um dia que a gente teve em fevereiro com a Dor, né? Foi maravilhosa. E vejo que estou me expressando melhor. Que legal! Que bom, Cláudia! E ontem foi muito bom, porque ela também estava nas redes sociais, né? Do Sendo Você nas redes. Para mim veio muito quando a Andréia trouxe a capa da invisibilidade. Essa classe como ter conversas difíceis, para mim, Gelisa, eu falei assim, tá, por que eu não fiz isso aqui há muito tempo antes, né? Eu tinha que ser com a Donata para ela cutucar naquele lugar, né? Aqui, né? Aqui. Alguém comentou ontem isso, é só em Axis que a gente leva um Stabef e agradece. Tipo, né? Olha isso aqui, né? Desse lugar. E eu cheguei na programação, gente, vamos para lá, porque a gente vai falar das novidades também. Tem uma classe que eu falo que ela é assim, a cereja desse bolo de voz certa para você, que é falando com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. Olha, meu TDAH tá ajudando hoje, tá vendo? Tá ajudando. E a gente tem uma que vai chegar, que vai ser em abril? Isso. Antes, peraí, a gente tem 24 de março uma, porque a data eu sei de cabeça, eu não me lembro qual é. 24 a gente tem... A gente trocou, não foi? A do dia 8? Os elementos da criação, dia 24 de março. E que é aquele card que a Gelisa fez hoje, que tem a boca, né? Gente, as fotos que a Donata fez, tá tudo isso que a gente tem que falar aqui, sabe? Queria pegar a Donata de surpresa, porque assim, né? Não dá pra gente ficar também só deixando ela falar, e aqui a gente tem que aparecer, e que a gente já tirou a capa da invisibilidade. Vai chegar fotos neste feed de Donata Cardoso. Mulherada, preparem-se, porque as classes de voz já eram grandiosas, fenomenais. Agora elas vão ser estupendas, grandiosas, né? Assim, esse lugar de brincar, né? Até a questão das fotos, como realmente tem aquela parte de eu ter outros clientes, que a maior parte são mulheres, transição de carreira, agora eu quero aparecer com o meu perfil profissional, né? E a gente vai ajustando ali, conforme também os passos que a pessoa vai dando. E as fotos, era assim, junho, julho do ano passado, a gente falou, tem que precisar umas fotos, né? E aí, tanto esse time, esse lugar da transformação interna para que o externo venha, facilitações que você veio trazendo das edições do protagonista, agora você olhando para as suas novas fotos, a gente já tendo essa clareza do que tem aí, que vai vir, né? Por isso que eu falei, gente, vai vir novidades, vamos para lá, né? Compartilha isso com essas mulheres todas, porque assim, é uma inspiração pra gente. Eu tô falando porque para mim, cada mentoria individual ali, eu tô falando e tô trazendo isso para elas. E a classe de voz, ela vai impactando, porque a gente faz com você, recebe dessa forma. Isso traz pra gente um espaço tão grandioso de ser, que a gente fica assim, né, convidando as outras pessoas também. Vem também! Como é que foi essa experiência de olhar agora e falar assim, tá, essa hora, chegou, vou fazer as fotos, né? Assim, a gente precisa confiar no nosso saber e no universo, assim. Se não rolou antes, não estava na hora de rolar. De fato, não estava na hora de rolar, né? Porque, assim, o momento de vida que eu estou agora, as escolhas que eu estou fazendo, né? O quanto eu estou comprometida de fato com a criação da minha vida, o quanto eu estou comprometida comigo mesmo. Né? A presença que a gente estava falando antes, a presença no momento das fotos lá, dos cliques, o quanto que você não estaria assim. Exato, o quanto eu não estaria assim. Então, eu acho que, primeiro assim, que eu amei fazer a sessão de fotos e acho que, assim, mulherada que está aqui,
façam por diversão, Ou façam. diversão. Tá. Façam, porque é uma experiência muito legal, assim, uma experiência muito bacana de você se permitir se mostrar como ser, assim, sabe? Então, uma sessão de fotos é algo muito empoderador, né? Empoderador. Estou no ato da produção, né? Exato. Todo, assim, assim, vale a pena. É uma coisa que, assim, vale a pena fazer uma sessão de fotos. E aí, mas o momento que eu escolhi fazer, né? O quanto eu estava disposta, o quanto eu estou disposta a ser vista como eu sou de verdade, o quanto eu estou disposta a trazer o meu ser e compartilhar o meu ser com o mundo. O quanto, então, sabe, assim, são tantas. Eu tenho tanto mais de mim mesma do que eu tinha em junho do ano passado, que vocês já estavam pedindo para eu fazer sessão de fotos, né? Eu tenho tão mais de mim mesma, né? O ano de 2025 para mim foi tão uau, um ano de tão eu me reconectar comigo mesma, trazer mais, trazer muito da profundidade de quem eu sou mesmo, né? Tive experiências nesse ano de 2025 que me trouxeram muito de mim mesma, né? E aí a foto ela só está trazendo isso, né? A foto só está mostrando isso, né? Essa transparência que ela trouxe. Então foi assim, foi uma experiência muito legal, muito boa mesmo. E eu assim recomendo homens e mulheres façam sessão de fotos, porque é assim muito legal, muito é um empoderamento de você. Vale super a pena. Vai na Eu tenho uma amiga que... Oi? Assim, fica na pergunta, percebe o time e se joguem. E se joga, isso. E assim, e não precisa ser só para o negócio, né? Que eu ia falar. Que nem eu falei com vocês no privado, eu tenho uma amiga que ela fez fotos sensuais para ela. Hoje ela tá até... Mas assim, era coisa para ela que ela precisa, que ela estava escolhendo ali para ela, para ela se sentir bem com ela. E aí ela olhava e falava assim, uau! E ela falou que teve uma transformação interna dela depois disso, sabe? Mas não precisa ser também sensual, você pode fazer na cachoeira, você pode fazer dentro do estúdio. Gente, é para você se admirar, né? Entrar naquele lugar de Narciso e falar assim, uau, como eu sou linda! Receba de você mesma, receba de você mesma. E é muito legal esse processo também, porque assim, a foto ela traz muito a energia de você, né? Então, esse processo da gente fazer a atualização de fotos, ele é super importante para o negócio, né? Porque de fato, agora o meu negócio, a partir dessas fotos, ele muda, né? É uma outra potência, é um outro volume, é uma outra expansão, é um outro lugar, né? Então, vale super a pena, assim, a gente ter essa experiência para fazer o movimento energético que vai criar, né? O que isso vai criar, né? Então, vale super a pena. E fica como presente que você pode se dar, incluindo tudo que a gente está falando, 5 elementos da intimidade, incluindo a presença, incluindo seu corpo e você, o ser. Porque foi Exatamente. esse 2025, né? Foi quanto mais disso na sua vida, mais sonado vinha para o mundo. Quanto mais disso para você escolhendo você, mas você também agora pode trazer para o mundo, né? Exatamente. Uma inspiração. Gratidão. Gratidão. Gratidão por receber. Que mais é possível? O que mais temos? Temos o livro, Clube do Livro. Vamos falar de corpo certo para você? Vamos falar de... Ai, deixa eu pegar o meu livrinho aqui. Corpo certo para você. Nesta quinta-feira agora, a gente começa mais um Clube do Livro. Eu tenho assim, eu adoro fazer Clube do Livro. E agora eu tenho assim, cada mês a gente faz um clube, né? A gente tem feito
Antes eu espaçava mais os encontros, eu fazia um encontro por mês e às vezes por semana, perdão. Às vezes eu fazia um encontro por semana e às vezes o clube durava mais de um mês. Mas agora a gente tem feito um clube por mês e tem sido fenomenal, assim. E é muito bacana porque as pessoas estão vindo, né? As pessoas que fazem clube comigo estão escolhendo continuar. Então a gente criou meio o clube do clube. Tão Né? expansivo, tão nutritivo, que a gente escolhe mais, a gente escolhe mais, a gente escolhe mais, né? Exato. E essa coisa esse livro do Corpo Certo para Você, ele traz uma conexão com o corpo, né? Uma comunhão com o corpo, uma conversa com o corpo, né? Porque o nosso corpo tem uma consciência própria do corpo. E o nosso ser tem a percepção do ser. Mas as coisas que acontecem aqui nessa realidade, né? Qual a comida que vai ser nutrição para você de verdade? Qual a roupa que o seu corpo gostaria de vestir? Quem veste a roupa é o corpo. Então, quem escolhe a roupa é o corpo, né? Com quem seu corpo gostaria de fazer sexo? Quais são as pessoas que são divertidas para você e são contribuição para você ter a sua volta de verdade? É o seu corpo que diz isso, né? É ele que te mostra isso. E se a gente está na nossa mente, a gente vai para o certo, a gente vai se desconectando cada vez mais desse saber nato do nosso corpo, né? E o Clube do Livro do Corpo Certo para Você, ele traz o livro traz, né? A gente começar a curtir o corpo de verdade, a ter comunhão, independente da forma como ele tem, porque de verdade o nosso corpo ele não tem muito ponto de vista sobre o jeito certo dele ser. Só quer ser, ele quer estar, ele quer. Ele quer, exato. Quer ter prazer. Ele quer ter prazer, exato. Ele quer ser nutrido, ele quer ter prazer. Então, todos os julgamentos que a gente projeta no nosso corpo, o corpo não tem uma carga para saber, isso é um julgamento positivo ou negativo. Então, se a gente, por exemplo, fala, essa barriga, a minha barriga é assim, assim, assado, essa barriga, e essa barriga não para de crescer, essa barriga é isso, essa barriga é aquilo, adivinha? O corpo fala, tem muita energia que você está colocando aqui, então eu vou aparecer mais, eu vou crescer mais. Vou me mostrar mais, porque estou correspondendo àquilo que você está projetando em mim, né? Então, o corpo não tem ponto de vista do jeito que ele deveria ser, né? E aí, quem cria o nosso corpo somos nós mesmos. E muitas vezes a gente cria o corpo pelos julgamentos que a gente tem do nosso corpo. Ele, né? Então, se ele tá de uma forma que não é agradável para você, talvez, só talvez, você esteja julgando ele demais e ele está se transformando nos julgamentos que você tem dele. E o que mais é possível? Tem uma pergunta que está na contracapa do livro, né? Já não é a hora de quebrar os padrões e hábitos com seu corpo que tem mantido a sua estagnação? Como assim, Donata? O que tem a ver meus padrões com meu corpo, minha estagnação? Como assim? E o nosso corpo, assim, primeiro essa coisa de a gente trancar os julgamentos, né? E outra coisa que o nosso corpo faz também, o nosso corpo ele tranca muita energia. Então, tem uma coisa que chama dissonância cognitiva, que quando acontece alguma coisa e a gente não entende aquilo que está acontecendo, aquilo não é um conflito que faz parte, né? Para nós, a gente tenta entender e a gente tranca aquilo no nosso corpo como uma forma de tentar entender aquilo. Ou quando a gente tem algum trauma, alguma coisa, a gente tranca essas coisas no corpo, né?
Então, esse livro, ele é para a gente liberar o nosso corpo disso. E aí o que acontece é que a gente vai ficando com uma solidez muito no corpo, com uma densidade, solidez no corpo. E o corpo vai ficando cada vez mais pesado energeticamente mesmo. Uma tonelada da gente carregando aquilo no corpo, né? E se a gente pudesse ter mais leveza com o nosso corpo? Se a gente pudesse ter mais alegria com o nosso corpo? E se a gente pudesse ter mais prazer com o nosso corpo? E se viver for sobre a diversão de ter um corpo, de ter uma vida, de poder ter prazer com esse corpo, né? E aí, prazer, eu não tô falando só de prazer sexual, não. Tô falando do prazer de se alimentar, o prazer de ter pessoas que são contribuição para você, prazer de ter a sensação de tocar as coisas, né? E se a gente está numa solidez de muitas coisas que a gente trancou no nosso corpo, a gente vai perdendo isso, a gente vai ficando... Feeling, né? A gente vai ficando endurecido, enrijecido, né? E vai perdendo sensibilidade mesmo, pela solidez vibracional que tem, né? Então... É um grandioso convite para mesmo. É um grandioso convite. Esse Clube do Livro. E o corpo, de fato, ele é uma chave, né? Para a gente estar mais consciente, né? E aí o que fizeram, né? O que aconteceu com isso é que assim, fizeram a gente tem tanta programação correndo no nosso corpo, primeiro do jeito certo que ele tem que ser, né? Todas essas coisas, mas também para nos afastar do presente que o nosso corpo é, para que a gente nunca receba o nosso corpo como o presente que ele é de fato, né? E quem já fez classe comigo sabe o quanto eu amo liberar a programação. Não, quando você fala a palavra programação, né, e dentro dessa temática do corpo, eu só lembro de alguma, sei lá, talvez 2 anos atrás, de uma coisa que você fazia todos os dias à noite antes de dormir, porque a sua mãe também fazia. Ah, é verdade. Eu sou filha de mineira, né? Minha mãe é mineira. E desde muito pequena, a minha mãe fazia um leite para eu dormir, né? Então, antes de dormir, a minha mãe fazia um leitinho, né? Para mim não, para mim e para os meus irmãos. Ela fazia e ela também tomava, né? Fazia um leitinho para a gente dormir. E eu, assim, agora, sei lá, 3 anos atrás, Por mais isso ou que eu falei, menos, é recente. se eu não tomasse o tal do leitinho para dormir, eu não. Hoje eu nem leite tomo mais, mas enfim. Mas eu fiquei tão condicionada a tomar esse tal desse leitinho que se eu não tomasse, eu não dormia, eu passava a noite em claro, enquanto eu não levantasse da cama. Fosse tomar um leitinho, o sono não vinha, né? Como se fosse um sinal, né? De tipo, tá na hora de dormir, vamos dormir agora, então toma o leite e o corpo sabe que tá na hora de dormir. Então, foi um condicionamento que eu recebi, né? E você sabe que os meus irmãos também. Mesma coisa. Mesma coisa. O meu irmão do meio, até que ele também não toma mais leite hoje. Agora, o meu irmão mais velho, até hoje, ele não conseguiu liberar o leitinho. Então, isso foi uma programação que eu recebi, né? Um condicionamento de que você tem que tomar leite, porque senão você não consegue dormir. E aí, sei lá, uns 3 anos atrás, mais ou menos, finalmente eu consegui liberar isso. E porque de verdade, o leitinho antes de dormir me trazia um aconchego, me trazia um carinho, me trazia... Eu ia falar, era um abraço carinhoso da mamãe dizendo, pode dormir. Exato, boa noite. Boa noite. Então são esses condicionamentos que a gente tem, sabe?
que impedem a gente de ter uma vida diferente, né? E de verdade, o leite nem era uma contribuição para mim. Eu parei de tomar leite, né? Então, Gente, deixa eu trazer aqui, porque na verdade, por que a gente escolheu esse livro? Né? Por que a Donata escolheu esse livro? A gente vem vindo, né? Desde lá de 19 de dezembro, nos processos de 30 por 30. Sim. Né? Então a gente veio que o Gary e o Dan deram a call no dia 18, dia 19. Você começou a facilitar os processos, né, de convergência de possibilidades. Emendamos no processo, no 30 por 30 de convergência de possibilidades. A gente emendou no 30 por 30 da mágica, né? Não, do ideal utópico. É o ideal utópico. E a gente veio vindo, né, nesse lugar de estar limpando, de estar trabalhando, tá limpando, tá trabalhando. E aí chegou a hora do corpo. Exato. Exato. O final do 30-30, desse último que a gente fez. Aliás, você que está assistindo, se você não entrou ainda, eu tenho um grupo do Telegram onde eu fiz aqueles 10 processos que o Gary passou numa chamada que ele deu em 18 de dezembro, do Convergência de Possibilidades. Eram 10 processos, eu fiz um 30-30 desses 10 processos, que ele rodou em dezembro e em parte de janeiro. Daí eu emendei em 3 processos do livro Ideal Utópico, que eu estava fazendo o Clube do Livro do Ideal Utópico, e eu emendei em 3 processos do livro, e foi fenomenal. Esses 2, eles são gratuitos, e eles estão no meu grupo do Telegram, tá bom? As lives estão todas gravadas lá, e você pode acessar, e você ainda pode fazer. Então, é só entrar no meu Linktree que você tem acesso ao link do grupo do Telegram. Isso. E agora, como Pri? Tem que tomar uma outra direção. Quem vai falar? Eu ou a Pri? A Pri. Não, aí vocês escolhem. Só vou ficar Conta você, Pri, do novo 30-30. Não, então, onde estávamos? Aí, peraí. Aí a gente estava no 30-30, foi pro outro 30-30. Vamos começar no dia 12, não é isso? 13. Não. 13. O clube é dia 13 e o programa é dia 13. Não, o clube é dia 12, gente. O clube é dia 12. Ah, tá bom. A gente vai começar o clube no dia 12. Tem alguém aqui que responde, que fala assim, ai, que delícia rir com vocês. Claro. É isso, gente, porque vocês não veem. A gente, às vezes, estava lá no grupo essa semana e fala assim, gente, quando que vai ter não sei o que lá? Ah, eu não anotei. Ah, eu não anotei também. Aí a outra, ah, eu não anotei também. A gente, cadê? Tá bom, então a gente cria de novo. As perguntas e vai começar tudo de novo. Dá play aí no rapaz, né? Então, a gente teve esses 2 30 por 30 gratuitos que você acha lá no Telegram, né? Que para quem tiver com dificuldade de achar alguma coisa, no Linktree da bio da Donata você encontra, ou você pergunta pra gente, que a gente dá para você também. E a gente está começando através disso, né? Porque você vê, a gente teve o primeiro 30 por 30 e a gente viu o quanto que expandiu o nosso universo. Foi um negócio, assim, fenomenal. Toda a galera que tá lá, assim, tipo, uau, sabe? Foi uma mudança. Natal, Ano Novo, todo mundo, assim, lá, juntinho. Foi incrível, incrível. A Donata viajou para Dubai e a gente estava lá, firme e forte. Todo mundo pulando cerca junto com ela. Todo mundo fui pro sítio, pulei cerca no sítio, não foi? Foi fenomenal. E a união da galera, a galera ficou mais unida, porque todo mundo entrou numa energia de tipo assim, uau, nossa, é demais mesmo. Isso é muito expansivo. Muito Por isso que a gente continuou. E aí a gente, naquela época, estava fazendo o livro da mágica, a gente foi depois para o Ideal Utópico, e ali foi quando a Donata percebeu. Eu falei assim, uau, vamos continuar com 30 por 30, porque está muito expansivo. Vou pegar aqui alguns processos do livro. Ela foi, perguntou para o livro deu os processos para ela, a gente continuou. E foi, uau, muito fantástico. E aí a gente foi perguntando, tá, e aí agora? Como que a gente pode receber mais disso? Como que isso pode
criar mais possibilidade para as pessoas e para a gente, honrar a Donata com esse trabalho todo. E a gente falou, uau, vamos criar um programa. E aí, vamos conversando, conversa para cá, conversa para lá, como é que a gente vai fazer? E criou-se o Criando Realidades. Tinha que ter aqui um pop-up para a gente poder mostrar para vocês que a arte tá linda com a foto nova. E esse Criando Realidades vai ser como? Vai ser um processo de 30 por 30. A Donata já pegou os 2 processos, ela já canalizou ali como vai ser processo babadeiro do Copitio para o Copitio e atualizando tudo que a gente tem feito, gente, nesse movimento aí da transição, dos processos que a gente fez nos outros 30 por 30 e tudo mais que a gente vai facilitando e vai fazendo na nossa vida. E esses 2, então, o Criando Realidades vai ter o processo do 30 por 30, vai ter um encontro mensal, que a Donata vai facilitar. Então, lá vai ser bem intimista, a gente lá juntinho, assim, numa fogueira, todo mundo conversando, a Donata facilitando todo mundo. Agora, E tem os bônus. Em Dubai, né? Lisboa. Vão comigo, exato. Vai todo mundo comigo. Viajando. E a gente tem sempre um bônus também, né? A gente vai percebendo como a energia vai se movimentando ali, o que vai agregar aqui para a classe, né? Para o pessoal que está aqui junto com a gente, o que essa egrégora se formando, o que a energia desse 30 por 30 está trazendo. Aí a Dor vai perceber e vai dar um bônus legal para a gente. A gente já ganhou um bônus, que foi o encontro do livro da Dama, lá de 2024, que tá tchucu. E mais hoje teve um bônus lá também, que eu vi. Teve mais um bônus lá, exatamente. Então, ó, se você quer bônus, se você quer expandir essa consciência, bora lá porque é na realidade. E assim, é um valor muito de contribuição mesmo, porque é muito, assim, é R$35 para você participar, são R$35. E para você fazer encontros diários comigo, né? De meia hora, Donata nunca fica meia hora, minha gente, eu vou contar. Você tem que saber que se você for fazer alguma coisa com a Donata, na hora de você marcar ali na sua agenda, você bota aquele negocinho que fica assim, porque não dá. Primeiro e depois tem que ter mais aquele tempinho que é pro derretimento que rola. Você fala assim, não dá para de repente fazer algumas coisas, você tem que precisar de um tempo para voltar. Exato. É muito presente num lugar só e muito comprometimento de uma pessoa que realmente está escolhendo mudar a realidade. E tanto que o nome, né, veio esse, tipo, Criando Realidades. Tá tudo aí, né? Então vamos usar esse nome, que além de ser curto, simples, tem uma energia gigantesca. E eu brinquei, né? Falei, não, isso aqui é uma energia pro infinito. Então, como seria trazer o infinito? E aí a gente ficou esperando fotografia, enfim, é o que a Pri falou. Se a gente pudesse abrir o pop-up aqui agora e falar, tá tudo aqui, mas a gente tá, nessa semana vai sair muita coisa nova no perfil da Dor. Vai. E esse valor, é o valor para honrar mesmo o trabalho da Dor, né? Honrar o tempo que ela fica lá, porque tempo é uma preciosidade, né? É verdade. Gente, tudo que é dado ali, né? Você vê o quanto que a Dor, do meu ponto de vista, né? Gente, faz isso assim com o coração, com o mundo, para o mundo mudar, para as pessoas mudarem, para haver expansão e todo mundo, sabe, entrar num novo espaço, né? Que é no novo espaço lá da congruência de possibilidades que o Gary trouxe. Porque essa é a intenção, né? Hoje eu estava lendo sobre projetores. E é isso que os projetores querem. E só detalhe, nós 3 somos projetoras. Literalmente. E é sobre isso, é sobre a gente querer um mundo melhor, gente. Então, não o dinheiro vem com muita alegria, muita facilidade para honrar, e é para honrar, mas não é só sobre isso, sabe? É sobre a gente estar construindo um mundo melhor. Sem dúvida, sem dúvida. E isso é uma coisa que, assim, eu acho... É muito sinérgico e sincrônico em nós 3, assim, né? O quanto a gente está aqui para isso mesmo, né? Para criar realidades diferentes e quanto a gente está aqui para o planeta e o quanto a gente está aqui para contribuir mesmo com a consciência. Então, você ia falar alguma coisa, Gê? Total reino de nós, porque a gente falou, né, de como saiu esse programa, de para onde ele está indo, mas eu lembrei de uma coisa que a gente não falou desde o início e que tem tudo a uma longa espera de Elisa Diniz em relação às fotos. Doce, malvada, mortífera. Ai, esse vai ser divertido, gente. Doce.
Véspera do meu aniversário, eu já estou aqui. Malvada mortífera. Acho que eu vou arrumar até uma festa temática. Eu para mim. Eu tenho que arrumar um lookito especial para esse workshop. Eu tenho que arrumar um lookito. Eu vou querer colocar aquela, sabe, da... Ixi, esqueci o nome do filme. Mulher Gato? Não. É a Malévola. Malévola! Gente, a gente pode botar, né, no formulário de inscrição. Venham preparadas! O que mais é possível? Então, o nome do workshop, a gente tá brincando aqui, mas o nome do workshop é Doce, Malvada, Mortífera. Mortífera. Mas é porque tem uma pergunta depois, né? Matar ou sobreviver? Ou sobreviver, exato. A energia da classe agora é você? Explique. Traga. Então, é sobre a disposição da gente matar. O que situações, condições, coisas que não estão funcionando na nossa vida, né? Então, é essa disposição da gente colocar fim em coisas que não funcionam mais para a gente. E a gente ter a disposição de olhar para a nossa vida e ver aquilo que está funcionando, aquilo que está criando mais ou aquilo que está nos matando. Quantas coisas você tem na sua vida que estão te matando aos poucos? Sugando. Quantas pessoas você tem na sua vida que estão te sugando, te matando aos poucos, né? Então, esse workshop, ele é para trazer essa disposição, né? E aí, a energia de matar, ela é errada nessa realidade. As pessoas olham para isso como, ei, você não pode fazer isso, imagina, como assim matar? Ah, sim, você não mata e você fica sobre o efeito dos outros, sobre o efeito daquilo que os outros estão sendo ou fazendo para você, para todos sempre, amém, e fica sobre o efeito da realidade das outras pessoas, ou situações que não estão funcionando, não mais. E isso fica matar também coisas que estão aí inconscientes, como a gente estava falando naquela hora, que tem a ver também com os seus pensamentos recorrentes que estão te favorecendo, com as emoções que estão conectadas à criação da escassez do dinheiro na sua vida e você está inconsciente, não está presente sobre isso. Então, são várias áreas, tipo, check-out geral, check-in geral, né, tipo, ó, né, corpo, mente, espírito, coração, que mais? Tudo junto. E bum, bomba para matar o que não precisa ficar, né? E exemplo, né, eu tava numa aula de inglês esses dias e as meninas lá falando a coisa assim, como é que eu não tenho coragem de gravar, porque eu não quero me expor ao ridículo e tal. E aí, às vezes, a gente precisa matar essa história do julgamento, de ter perfeição, e fica no orgulho de não querer se passar. Tipo, se eu estou aprendendo, eu estou dando os primeiros passos. Isso. Então, ok, vamos matar o orgulho. É um lugar que realmente também você passa a se olhar com outros olhos. Então, eu estava procurando aqui a data da classe, que eu falei assim, gente, eu lembro que era perto do meu aniversário, que eu falei assim, eu vou até arrumar essa festa e tal. 12 de abril. Então, o que mais é possível, hein? Exato. Então, 12 de abril a gente tem essa classe Doce, Malvada, Mortífera. Gente, isso vai ser muito divertido. Eu vou me divertir muito em facilitar isso. Meu Deus, eu não vejo a hora. E o riso e a brincadeira, a diversão libera com muito mais facilidade, né, Dô? Muito mais. Muito mais. E a data de conversar, como conversar com qualquer pessoa, ficou 22 e 23 de abril também. De abril. Isso. Dia de São Jorge. E a classe de como conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar sobre qualquer coisa é sobre a gente ter a disposição de fazer conexões. Essa é uma classe que traz comunhão, sabe? Você poder fazer conexão com todas as pessoas, falar com todos e se conectar, e para você poder vender o seu produto, o seu serviço, né? O quanto você não está disposto a conversar com as pessoas, porque você vai incomodar, porque não é certo você ficar fazendo conexão com as pessoas, né? Então, a classe, ela libera isso, sabe? Esse lugar da gente ficar tímido e não querer falar com os outros e não querer fazer conexão e ficar fechadinho no nosso mundinho e não se abrir para
para fazer conexão com outras pessoas, né? Então, E essa é uma classe de voz, né? De um dia de dividido um em 2 dia. noites. Exatamente. Essa é uma classe de voz de um dia que será dividida em 2 noites. Exatamente isso. Para as pessoas que têm, assim, são tímidas, têm vergonha de fazer conexão com as outras pessoas, não querem falar, não querem incomodar, né? Essa classe é para isso. Quietinha aqui no meu mundo, né? Mas enfim, Exato. Me deixa quietinha aqui no meu mundo. Para ganhar com isso, né? Exato. Essa classe de voz, a gente está falando, né? Que a Pri tocou agora que essa classe de um dia é uma das especialidades também da classe de voz. Isso. Eu sei que a gente tem também classe de voz, além de Lisboa, que a gente já falou do Rio de Janeiro, a gente também vai ter Rio Preto e Brasília. Ribeirão Preto e Brasília. Então, Ribeirão Preto. Lisboa! 1º de maio. 1, 2 e 3 de maio. Então, Ribeirão Preto, a gente tem voz certa para você, Ribeirão Preto, 1, 2, 3 de maio. E depois a gente tem 15, 16 e 17 de maio em Brasília. Brasília tem muitas pessoas me pedindo classe de voz em Brasília, então estarei aí em maio. E aí, dia 30 e 31 de maio e 1º de junho, eu vou dar uma classe de voz certa para você em Portugal, em Lisboa, tá bom? E a qual a Gelisa estará lá. Estamos animadíssimas! Animadíssimas! E depois eu vou para Praga para renovar minha licença de facilitadora de voz certa para você. Então, o que mais é possível? A data, por favor. Data do quê? Brasília, voz certa para você? 15, 16 e 17 de maio. Gente, vocês viram como é que a gente aproveita até para revisar nossa Por um segundo eu esqueci que a gente estava numa live. Parece mais uma reunião de equipe. Reunião com ex-meu, pai de protetora. E sabe por que eu tô brincando? Porque outro dia a gente tava fazendo reunião de trabalho e a gente falou assim, nossa, isso aqui podia dar a gente podia estar falando isso aqui numa live. A gente tá pensando o que a gente falou. Só isso. Mas estava gravando, né? Eu lembro que eu acho que a gente já até pensou assim, vou pegar aqui esse recorte aqui e postar. Foi mais possível. E é legal porque aí a gente já traz a energia de tudo isso, já compartilha com as pessoas. Quem tiver, né, tipo, vai que recebeu algum cutucão aí, um ping, tipo, isso aqui parece que pode ser para mim. Faça perguntas. A Pri é a super pessoa da conexão de todas as classes da dor. Então, tipo, incomodem ela muito, por favor. Exato, incomodem a Pri. Gente, não é incômodo, sabe? Eu adoro. E se eu não puder responder, eu não respondo na hora. É só isso, eu respondo depois. Exato, responde quando puder. Gente, ó, tô vendo aqui a Thalina falando, eu tava procurando a live. Thalina, a gente entrou 3 vezes. Como pode melhorar? A gente... 4. Essa é a 4ª que ficou. 4. Como pode ser mais divertido? 4 de atualização de uma nova realidade, ó, tá vendo? As meninas Total. Indo com 2, 3, a gente fez 4 e 4 aí. 4, exato. Eu falei, não, a gente vai ficar até conseguiu mandar essa energia pro universo. Eu falei, comigo não, a gente vai entrar sim. Exato, a gente vai entrar. Nossa, chupei meus dentes, chupei minha balinha de gengibre para ficar aqui toda bom, para poder fazer. Exato, fui lá e pedi contribuição do pessoal do protagonista, a pessoa mandou vibração para cá e estamos aqui em live. Que isso? Essa aqui veste a camisa, a tempestade, a boca, tudo junto. Tava tudo em realidade. Não rolou uma tempestade aqui, falar nisso. Até que pensei assim, será que eu levanto para fechar a janela? Ai, acho que é isso, né, meninas? Um ponto que a gente falar. O que mais é possível? O que mais é possível? Acho que é legal a gente ter esse leque de coisas acontecendo, de classes surgindo, e cada um vai identificando, legal, isso aqui pode ser para mim agora,
Ontem até eu lembrei a Dô falando, você vai estar lá na classe de redes sociais? Falei, cara, eu tô atendendo um monte de mulher que quer aparecer. Então, deixa eu ver o que essas mulheres também estão falando. E eu já estou sendo facilitada com as Nossa, a classe foi linda ontem, Foi né? mesmo. eu acho que a classe tinha que ganhar um lugar tipo protagonista, que é uma vez no mês, sabe? Depois, vamos conversar. Vamos! Tem muitas pessoas que vieram para mim falar assim, eu perdi. Foi, Até né, no grupo mesmo, né? depois. Vieram no privado e teve gente falando no grupo. É. Eu falei, não é possível. Não, eu vou repetir mais vezes, porque a classe é incrível. A classe ontem foi assim, foi maravilhoso o workshop, foi muito bom. Super. Foi um domingão, não do Faustão, da Donata. Ladies lindas, acho que é isso. Um beijo enorme em vocês. Obrigada a todos vocês. Beijo em cada um de vocês que estavam aqui com a gente, acompanhando a nossa aventura. Beijos em todos que virão e estarão com a gente no futuro. E não incomodem muito mais a nossa amiga aqui do lado. Ó. Yes! Venham! Venham todos. Um beijo. Beijo enorme. Tchau, tchau.